Fala pessoal, iniciando mais um episódio do podcast O Sétimo Selo. Hoje, pela primeira vez, traremos aqui para o nosso programa o cinema japonês, essa maravilhosa filmografia japonesa. Poderíamos trazer vários diretores, né? Eu tenho a teoria de que o Japão é um dos países com o maior número de gênios por metro quadrado de cinema, um território pequeno e com tantos artistas incríveis. E vamos começar então essa, que eu imagino que seja assim, uma série de muitos programas ainda sobre o cinema japonês, com o que talvez seja o maior iconoclasta do cinema, aquele que não deixou pedra sobre pedra apontando a sua câmera para todas as mazelas da sociedade, um feroz crítico da sociedade japonesa, e o grande Nagizo Oshima. E nós escolhemos, então, nessa primeira parte, selecionamos 5 filmes dos filmes lançados no Brasil em DVD, os 5 primeiros. A gente vai pegar um período aí de 6 anos, de 1960 até 1966. Eu sou Marcelo Parker, falo aqui de Florianópolis, e comigo, como sempre, está o Zé Fernando, lá de Porto Alegre. E aí, Zé, por que falar de Nagizo Oshima? Salve, Parker, salve o pessoal que nos ouve. Revendo alguns desses filmes na Hiroshima e vendo outros que eu ainda não tinha visto e lendo a respeito do cinema japonês, a gente percebe, assim, é bem o que tu falou, cara, é como o cinema japonês é rico, né? Tu falou aí na questão do o grande iconoclasta do cinema japonês, provavelmente é o maior, né? Mas, assim, tem outros também, né? Tem várias fases, vários gêneros no cinema japonês e aí que fazem a gente perceber assim como o cinema japonês é rico, né? Os filmes da Yakuza, né, são clássicos, filmes de gangster. Os filmes de samurai são clássicos também. Cineastas, falando em iconoclasta, hoje a gente tem um dos maiores aí do cinema, que é o Takashi Miike, que faz filmes violentíssimos, assim, e meio brincando, assim, com as convenções do gênero, e de uma violência tão escancarada que chega a ter humor na coisa. Já estou falando aqui do Takashi Miike, não do Nagizo Oshima, mas é porque o Takashi se diz muito influenciado pelo Nagizo Oshima, né? A gente tem como os grandes mestres do cinema japonês de todos os tempos, aquela Santíssima Trindade, né, que fez a fama internacional do cinema japonês a partir da década de 50, Kurosawa, Ozu e Mizoguchi, né? Tu falou que o Nagizo Oshima era um grande crítico da sociedade japonesa, e ele é um grande crítico do cinema japonês também, né? Inclusive, ele atacava esses três, porque ele dizia que era aquele japonês conciliador, né? Que aparecia nos filmes desses três, que não enfrentava, que não encarava as suas contradições, as suas mazelas, bem diferente do que ele faz. Para tu ver, né, a gente tem um grande cineasta, né, um cara gigantesco, como é o caso do Nagizo Oshima, com todos a sua razão, né? Quem é que vai discordar? A gente ama Ozu Mizoguchi, Kurosawa e Naruse também, mas a gente não vive na sociedade japonesa, né? Então, como é que a gente vai dizer que ele não tem a sua razão em criticar esses três caras que são gigantes também, né? Inclusive maiores do que ele. Essa era a crítica que ele fazia, né? Mesmo esses caras sendo um tamanho gigantesco na história do cinema, ele quase chamando os caras de conformistas. Então, resumindo a história toda, né? O cinema japonês, ele é tão importante, ele é tão impressionante, ele é tão rico que tem isso, né? Um pessoal que veio com aquela geração dos anos 60, né, e tal, a Nouvelle Vague japonesa, né, a chamada Nubero Bago, se achando no direito de criticar a geração anterior que era brilhante, né? E só 10 anos separam o reconhecimento internacional do cinema japonês, que foi a partir do Rashomon em 50, da vinda dessa galera aí. Para começar o programa, eu acho, além de a gente falar dos filmes, além de a gente incentivar que as pessoas procurem os filmes do Hiroshima, o que as pessoas puderem conhecer do cinema japonês e ler sobre o cinema japonês, cara, é uma história fascinante, assim. O que eu acho muito legal no cinema dele, não só dele, mas principalmente no dele, é porque para nós no Ocidente tem aquela ideia de um Japão da paz, está até na música do Gil, Padrão, a bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Aquele Japão que abandona completamente o militarismo depois do final e da derrota da Segunda Guerra, e um Japão tecnológico, super industrializado, claro, com muita injeção de capital dos Estados Unidos, no pós-guerra, do Plano Marshall. E essas contradições internas, as injustiças sociais, isso não veio para o Ocidente
creio eu, a não ser pelo cinema. Pelo menos para nós foi. Então a gente tem ali no cinema dele desde o início, e isso é impressionante. Ele sempre se identificou muito com a esquerda, cara muito militante, atuante, e ele mesmo sendo alguém desde o início considerado perigoso, conseguiu cavar o seu espaço e aí nos traz um Japão que nós não conhecíamos, né? Um Japão ainda, mesmo depois da guerra, xenófobo. Por exemplo, o que os coreanos passavam dentro do Japão vai ser um tema constante e sempre apontando a sua lente para os marginalizados, aqueles excluídos, né, desse Japão moderno, capitalista e industrializado e de primeiro mundo. Não é o Japão que a gente vê nos filmes dele, né? Ao contrário, é aquele Japão com muitas mazelas ainda a enfrentar e que geralmente não quer olhar para elas, e o cinema dele vai lá e coloca uma lente, um zoom bem grande para que o mundo então ficasse sabendo que acontecia lá dentro não era apenas esse Japão bem sucedido que era vendido para o Ocidente. Eu acho que esse é um dos grandes méritos do cinema dele. Nos colocar, nos mostrar um Japão muito diferente daquilo que o Ocidente vendeu pós Segunda Guerra. Era uma paz, assim, entre aspas, né? Porque, assim, tudo bem, tinha acabado a guerra, o Japão deixava de ter exército, deixava de ser militarizado. Em tese, era um Japão desmilitarizado, que aceitou a sua derrota na guerra e começou a se reconstruir muito freneticamente, mas é o que tu falou, as mazelas continuam, né? E era tudo muito reprimido, cara, era tudo muito jogado para debaixo do tapete. Essa que é justamente a diferença de visão aí, né? Desse pessoal da Nouvelle Vague japonesa, em especial o Naji Hiroshima, da geração clássica do cinema japonês, né? E a primeira coisa, né? Antes de mais nada, assim, o pessoal que está nos ouvindo, te inscreve no canal, se gostar, deixa o teu like, recomenda para os parceiros, para os amigos, para a galera toda. Esse programa também ele é em função dos 10 anos da morte do Naji Hiroshima, que foi no dia 15 de janeiro, né? Uns dias atrás completou 10 anos da morte, 15 de janeiro de 2013, em Fujisawa, Kanagawa, no Japão, aos 80 anos. O Naji Hiroshima nasceu em 31 de março de 1932 em Tamano, Okayama. Portanto, no ano passado, ele teria completado 90 anos, né? Ele era filho de um funcionário público que faleceu quando ele tinha 6 anos de idade. E aí a família de classe de média ficou em dificuldades financeiras com a morte do patriarca. E o Naji Hiroshima, desde pequeno, ele sempre foi um grande leitor, né? Ele herdou obras do Marx e do Freud, por exemplo. E ele veio a estudar, antes de fazer cinema, ele foi estudar Direito e Ciências Políticas na Universidade de Kyoto. Ou seja, um grande leitor de Marx desde jovem, estudante de Direito e Ciências Políticas, ou seja, já indica mais ou menos um caminho, né? É em 1954 que ele começa a trabalhar nos estúdios da Shochiku, que era uma das maiores produtoras cinematográficas do Japão, e a segunda mais antiga também, né? Só perdendo para a rival Nikatsu. A Nikatsu foi fundada em 1912. Na real, a Shochiku foi fundada antes. Ela foi fundada em 1895, só que ela era uma companhia de teatro kabuki. Então, ela, na verdade, ela só passou a fazer filmes em 1920. Por isso que se diz que a Nikatsu é a mais antiga do Japão. E a Shochiku era especializada em melodramas familiares, sendo um dos seus principais expoentes justamente o mestre Yasujiro Ozu, né, de Bom Dia Tóquio, Ervas Flutuantes, Pai e Filha. E a Shochiku tinha a sua própria cadeia de cinemas, inclusive. E lá, na companhia, o Naji Hiroshima, praticamente, cara, ele aprendeu o ofício trabalhando, fazendo de tudo, né? E ele foi assistente, por exemplo, de outro grande cara, né, do cinema nipônico, Masaki Kobayashi, o diretor de Harakiri, Rebelião, Kwaidan, entre outros. Mas voltando a Nikatsu, já que sempre tinha essa comparação entre as duas companhias. A Nikatsu, com a racionalização da pré-guerra da indústria japonesa, a companhia se viu obrigada a abrir mão da sua autonomia e fazer parte de um conglomerado. Então, a partir de 1937, ela não produziu mais filmes. Ela só foi voltar a ser uma empresa autônoma depois da guerra, em 1954. Só que quando a Nikatsu voltou, ela veio com tudo, né? Justamente essa época aí é considerada a era de ouro do estúdio, porque o que ela fez? Ela roubou alguns assistentes de direção da Shochiku com a promessa de que eles se tornariam diretores do primeiro time da companhia em pouco tempo. Entre eles, dois caras aí que se tornariam objetos de culto até hoje, né, no cinema japonês, que a gente gosta também, Seijun Suzuki e Shohei Imamura.
que acontece? Na indústria do cinema no Japão, o cara demorava um bom tempo até que tivesse a confiança dos estúdios para ser um diretor. Ele passava muitos anos ali naquele trabalho como assistente. Então a Nikatsu inovou quando ela volta depois da guerra, justamente fazendo isso. Assim, ela começa a roubar uns assistentes da Shoshiko, prometendo, não, agora tu vai dirigir. E mais do que isso, né? Ela percebeu que a sensibilidade do pós-guerra era outra, né? E também ela começou a investir em ação, filmes de gangster, dramas urbanos, especialmente focados nos jovens. E uma das marcas principais desse período é a onda chamada de Tribo do Sol. Eu vou ler aqui, vou abrir aspas aqui para o Tony Raines, que é um crítico, pesquisador, roteirista e programador inglês. Vou ler aqui, eu tirei da caixinha aqui, da distribuidora Obras Primas do Cinema, que é da onde a gente tirou alguns dos filmes. Depois a gente fala onde é que estão esses filmes. Ele diz o seguinte, sobre esses filmes da Tribo do Sol. Filmes com muito sexo, muito sol, quase nudez, com jovens ricos se divertindo em lanchas, nas enseadas ou em lugares cênicos ao sol. Esses filmes, cara, então, assim, embora eles mostrassem uma gurizada privilegiada, né, jovens ricos, aquele pessoal, assim, do andar de cima da sociedade, mesmo que fossem, né, pessoas privilegiadas, o Raines observa, eles inspiraram um sentimento de rebeldia na juventude da época, né? E a Shoshiko naturalmente percebeu que se continuasse a insistir com os seus melodramas familiares, ela ia perder de capitalizar em cima desse público mais jovem. Aí é que vem o nosso amigo Nagizo Oshima. A razão, então, para o Ojima, que era, naquela época, um jovem assistente de estúdio, ter a chance de começar a realizar os seus próprios filmes, a razão é que a Shoshiko notou que precisava ter mais ação, com apelo ao público jovem, como nos filmes da rival Nikatsu, né? E ela precisava também se livrar das suas velhas formas. E ela sentiu que o Oshima tinha algo diferente. Percebeu nos textos dele, ele já escrevia bastante sobre cinema, né, que ele seria o cara para liderar as iniciativas mais experimentais e levar os filmes da produtora a angariar um público mais jovem. Mal sabia a treta em que estava se metendo, né? Mas, enfim, identificaram no Nagizo Oshima o cara para fazer essa mudança, né? Do perfil aí dos filmes da companhia, né? Ele foi o primeiro dos funcionários mais jovens da empresa a ter a chance de dirigir. Na sequência vieram o Masahiro Shinoda e o Kijo Yoshida. Era então se formando aí a famosa Noberu Bagua, a novela vague japonesa, né? Embora o Nagizo Oshima odeie o termo. Aliás, ódio é uma coisa bem comum do perfil, né, do Nagizo Oshima. Só para fechar, já passo a bola para ti, né? Quando tu entra, para o pessoal que assina o MUBI, né, aquela plataforma de filmes que é bem bacana, tem os filmes em exibição, né? Sempre que tu clica no diretor, parece uma fotinho grande dele lá e tal, e uma frase definindo a sua visão, assim, de cinema, do seu trabalho. E a frase do Nagizo Oshima é a seguinte: My hatred for Japanese cinema includes absolutely all of it. Ou seja, o meu ódio pelo cinema japonês inclui absolutamente tudo. Esse é o Nagizo Oshima. Tem umas coisas interessantes que é difícil não linkar lá com os franceses. O Nagizo Oshima, enquanto estava sendo assistente de direção, ele já começou a escrever, né, fazer crítica. E eu nunca li uma crítica dele, mas por tudo isso que tu está falando, a gente imagina que deve ser um crítico muito ácido do cinema japonês. Então, da mesma maneira que os jovens turcos lá da França também aqui tinha uma geração que escrevia, que vinha também da crítica, né? Eles fundaram uma revista, Eiga Rio. Desculpem, né? O nosso japonês não é exatamente brilhante, então não saberia exatamente como pronunciar, mas é mais ou menos isso. A Eiga Rio, que era uma revista de crítica cinematográfica, e tanto ele quanto o Yoshida, o Shinoda já estavam escrevendo ali. Então tem essa característica semelhante. Nós já falamos sobre isso também. Existe uma associação no nosso imaginário com o Godard, pelo Oshima ser também um cineasta muito político. O Godard, lá pelo meio dos anos 60, é que ele vai Exatamente. cair de cabeça, né, na questão política e fazer aqueles filmes que muita gente acha chatos. Eu acho muito interessantes. Depois formar o Ziga Vertov. Mas o Oshima já desde cedo, esses filmes que a gente vai falar aqui dos anos 60, eles já são filmes muito políticos. E assim como Godard, também ele produziu muito nos primeiros anos. 3 filmes por ano. Então tem uma série de paralelos e uma série de diferenças também, é claro, né? Mas como a gente fala em novela vague aqui, só para não deixar passar algumas características que eu acho semelhantes.
E isso que tu falou dos assistentes de direção demorarem para assumir, geralmente havia uma norma, uma lei não escrita que só depois dos 40 anos é que um assistente de direção poderia dirigir seus próprios filmes, mas essa necessidade comercial que tu citou antes, de renovação do cinema, fez com que ele fosse dirigir o seu primeiro filme aos 27, né, muito antes do que era comum na época. Um rápido comentário sobre o que tu falou, né, na relação com os jovens turcos, né, da Nouvelle Vague, assim. Mas o interessante é que, assim, ele era ainda mais radical que os caras, no seguinte sentido, cara, o Godard, Truffaut, esses caras, eles detonavam a chamada tradição de qualidade. Ao contrário do Naji Hiroshima, o ódio deles não era contra todo o cinema francês, né? Eles exaltavam Renoir, Bresson, Cocteau e vários outros, né? No caso do Naji Hiroshima, ele detonava com tudo. Dos filmes que a gente pegou aqui para falar, que são 5 feitos entre os anos de 1960 e 1966. Ele era tão prolífico nessa época, na década de 60 foi a época que ele mais dirigiu, que só desse período de 60 a 66 a gente vai falar de 5 filmes, mas na realidade ele fez 8, né? E aí depois ele ainda faz 3 em 67, 2 em 68 e 2 em 69. Aí, a partir dos anos 70, o ritmo dele vai diminuindo. Ele também trabalha muito para TV, mas realmente, os anos 60, o cara trabalhava freneticamente, né? E aí, então, os filmes que a gente escolheu para falar, todos eles lançados em DVD no Brasil. Alguma coisa aqui pode estar fora de catálogo já, né? Mas aí o pessoal, de repente, busca aí nessas lojas virtuais, de vez em quando aparece aí um. Os filmes que a gente escolheu para falar são os seguintes. Juventude Desenfreada, de 1960, saiu na caixinha Nagizoshima, uma caixinha de 2 DVDs pela distribuidora Obras Primas do Cinema. Nessa caixinha tem também o Enforcamento e tem o último filme dele, que é o Tabu, de 99, mais extras aí e tal, né? Inclusive esse depoimento aí do crítico inglês Tony Raines que eu falei, né? Ele faz 3 filmes no ano de 1960. O segundo, Túmulo do Sol, saiu avulso pela distribuidora Cult Classic. Esse eu sei que está fora de catálogo, mas é aquilo, né? Procurando nas lojas virtuais, aí, em sebos, de vez em quando o cara acha, né? Noite e Névoa no Japão, também do ano de 1960, e Prazeres da Carne, de 65, estão na caixinha A Arte de Cinema de Nagizoshima, da Versátil, e na Versátil também tá o último filme que a gente escolheu, que é o Violência ao Meio-Dia, de 66, na caixa Nouvelle Vague japonesa. É o primeiro, é o volume 1. Primeiro filme, ele não tem lançamento no Brasil. A gente tem o título em português, que é uma tradução do título do lançamento nos Estados Unidos, né? Que é Uma Cidade de Amor e Esperança. É a história de um jovem, né? Que vende pombos, só que ele adestra os pombos, então os pombos acabam sempre voltando para ele e ele, assim, pode vender o mesmo pombo de novo, né? Aquela coisa do marginalizado, de uma situação econômica precária. O filme foi lançado em 1959, foi a sua estreia, e foi muito, muito bem sucedido, o que o deu margem, então, para que no ano seguinte ele pudesse lançar esses 3 filmes. Esse filme ele é curtinho, ele tem 1 hora e 2 minutos só. E um detalhe, assim, dessa história do garoto, do pobre aí que vende o pombo, né? Ele vende o pombo para sustentar a mãe, né? Porque a mãe é doente. Então, ele precisa ter uma fonte de renda permanente para não morrer de fome e para cuidar da mãe, né? Para alguns, assim, o futuro tá realmente comprometido, né? E o futuro está completamente comprometido para a juventude retratada no filme seguinte dele, que para mim já é uma obra-prima. Esses 3 filmes do ano de 1960, desses 5 que a gente escolheu, são os que eu mais gosto. E aí realmente, né, cara, esses 2 filmes que retratam absolutamente cruel, né, cara? Não, eu fico pensando o que a sociedade da época no Japão achou desses filmes, assim, que deve realmente ter sido um choque. O cara bota abaixo, assim, tudo que Choque para os mais velhos, mas sucesso de bilheteria para os mais jovens, né? a tradução literal seria o título americano dele, né? Cruel Story of Youth, História Cruel da Juventude, né? Seria exatamente a tradução literal dele. Parece que é assim, uma citação ao Juventude Transviada, né, do Nicholas Ray. Aliás, eu acho que os 2 filmes têm muito em comum, né? Depois eu queria falar sobre isso. Basicamente é a história de um casal, né, o Yusuke e a Miyuki. Eles se conhecem. O rapaz, ele já é um cara assim que ele já está vivendo na marginalidade.
Ela é filha de um senhor ali, ela mora com o pai e com uma irmã mais velha, né? E aí já é interessante também esse choque de gerações, tem muito a ver com essa crítica que o Najib Oshima faz aos cineastas da geração anterior, brilhante, que ele criticava. A mãe é falecida, então a menina já está num clima assim, ela já está querendo se envolver com a rebeldia e tal, ela já não quer mais ir para a aula, enfim. E aí pinta esse marginal que a seduz. Eles desenvolvem uma relação de amor que é de uma sexualidade agressiva, neurótica, né? Não vou dar spoiler aqui como é que eles transam a primeira vez, né? Mas é uma coisa assim, é praticamente um abuso, né? E aí é que tá interessante o comentário do Oshima, porque na verdade o cara, talvez ele não se enxergue como um abusador, ou talvez ele ache que não tem nada de errado em fazer o que ele fez. E a menina, ela, embora ela tenha sido abusada, na verdade é uma chantagem, né? Ao mesmo tempo em que ela se sabe explorada, parece que tem ela acaba de alguma forma sendo seduzida, né, por essa maneira como ele, mesmo que na base da chantagem, conseguiu envolvê-la, né? E ela acaba se apaixonando pelo cara. E o cara, mesmo que sendo aquele típico marginal, durão e tal, ele vai acabar desenvolvendo um sentimento por ela também, né? E a menina, como eu falei então, né, ela vive com o pai, com a irmã mais velha. A irmã mais velha, no seu passado, ela se envolveu com política, ela também queria mudar a situação política do Japão, ela participou de manifestos, ela teve um cara com quem ela se envolveu e que depois acabou se separando, e mais tarde ele vai aparecer na trama, né? E já o pai é visto como um cara que meio que não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Ele é um representante legítimo desse Japão conformista, ou que o Najib Oshima entende que seja conformista. E aí, então, é isso, né? O cara já vive de pequenos golpes e ela se apaixona por ele. Ele usa a menina para atrair caras que ele possa roubar. Eles não têm muito futuro, né? É um filme, assim, no future total. Porque esse título brasileiro, esse título que deram no Brasil, ainda lembra muito Juventude Transviada, né? Assim como o filme do Nicholas Ray, que não é tão pesado como esse, mas que também trata dessas questões, né? Dos Estados Unidos pós-guerra, série de dificuldades, choques de gerações. É um filme, assim, que mostra uma sociedade que parece que não olha muito para sua própria juventude. Tem algumas coisas interessantes aí, não sei se não é viagem minha, né? Mas, por exemplo, um personagem ali que tem uma jaqueta vermelhíssima, né? Que lembra muito a do James Dean no filme do Nicholas Ray. E o próprio tom da fotografia, isso é uma coisa também que chama muita atenção, especialmente nesses dois primeiros filmes, mas também lá no Império dos Sentidos, no Império da Paixão, o tom hiper avermelhado da fotografia, né? Tem um plano que é belíssimo, cara, que é ela andando pela rua, bem desnorteada e com o fundo todo desfocado, basicamente de vermelho, aquelas luzes da noite, vermelho em muito destaque, e que a gente sabe que é uma cor que tem a ver com esses sentimentos exaltados, né, com paixão, com agressividade, não é por acaso, certamente não é por acaso. Aliás, o cinema japonês lida com a cor de uma maneira magnífica. E o Oshima, ele, apesar de ser tão revolucionário no tema e na abordagem, a forma também é muito importante, né? É sempre um cinema muito interessante visualmente, o que traz um choque, tá vendo uma realidade cruel, dura, com uma imagem esteticamente muito bonita. Não, e outra coisa, falando sobre essa juventude japonesa aí que não tem futuro, né? Lá pelas tantas estão os dois na rua e eles encontram um conhecido que está fazendo parte daquelas manifestações. E aí o cara diz, por que tu não vem junto? Cara, eles não... primeiro, isso é um comentário que, mais uma vez, né, o Tony Raines faz. Nesses filmes, especialmente esses dois primeiros do Najib Oshima, essa juventude, essas pessoas que não têm um senso assim de consciência política e social, elas vão pagar um preço. Isso é inevitável, né? E esses dois personagens, eles realmente eles não têm, né? Eles não têm consciência política nenhuma. Eles não sabem o que está acontecendo. Eles só sabem que eles não têm, nessa sociedade japonesa tal como ela está estruturada ou desestruturada, eles não têm futuro, né? Então eles partem para os golpes. Para fechar de minha parte, pelo menos, a gente está falando de temas, esse filme é de mais de 60 anos atrás e os temas são todos muito atuais. Machismo, misoginia, estupro, violência sexual, aborto, todos esses temas estão presentes ali e continuam sendo debatidos hoje, sem falar em crise econômica, marginalização de parte da sociedade. Então, infelizmente, embora estejamos falando de um filme feito mais de 6 décadas atrás, os temas são muito presentes.
O que, por outro lado, acredito eu, que possa até aproximar o espectador hoje, porque são realidades que, bem ou mal, a gente conhece, convive, e em qualquer parte do mundo, infelizmente, esses temas eles são presentes hoje. Como eu falei há pouco, revendo esse filme, eu amei ele mais ainda. Como aconteceu também com o segundo, né? Que é o meu filme preferido. Cara, O Túmulo do Sol, que eu tô numa paixão, assim, absoluta por ele. Já estava quando eu vi e continuo agora quando eu revi. Se a gente for fazer uma listinha de 10 filmes japoneses, assim, que eu mais gosto, esse filme entra também, né? De novo, um tom de vermelho, e essa vez é um vermelho, assim, mais desnorteante do que o primeiro, né? Mais opressivo do que o primeiro, né? O Túmulo do Sol se passa num favelão. Eu acho que ali não é Tóquio, né? É uma outra cidade, agora não tô lembrado. Num favelão onde todas as personagens, de alguma forma, são que nem o casal ali do filme anterior, né? Sobrevivem de golpes. Por exemplo, as pessoas sequestram pessoas, elas oferecem uma oportunidade de ganhar uma grana, coisa, quando vê a pessoa vindo uma casa, assim, tira o teu sangue aí, porque elas vão vender aquele sangue, né? E aí tem a exploração da prostituição, como no primeiro também tem uma série de crimes, e um querendo passar a perna no outro. Os grupos de criminosos, cada um querendo aumentar a sua área de influência, tentando derrubar o outro e ficar como o maior. E é, de novo, uma juventude que é totalmente sem futuro, né? Esses jovens, assim, gangsters, eles matam com uma gratuidade, assim, com uma facilidade absurda, né? Só completando o que tu tinha falado antes, se passa num subúrbio de Osaka, Ah, exatamente. Aham. uma região Isso. paupérrima onde estão presentes então todos esses elementos que a gente já tinha falado, né, dos pequenos delitos, do crime, a violência sexual sempre, prostituição, perspectivas econômicas zero, faz com que, entre outras coisas, eles passem a vender e vendem o próprio sangue também, né, não só o de vítimas. Sim, exatamente. É. Esse filme, ele, de certa maneira, ele lembra o Feios, Sujos e Malvados, cara, do Héctor Scola, que é um filme de 1976, só que muito mais violento, né? Muito mais violento. Porque o Feios, Sujos e Malvados é um retrato de uma família proletária ali e tal, onde todo mundo meio sacaneia o outro e tal, mas dentro da própria família, né? No caso desse filme do Najizo Oshima, não é, na verdade, um núcleo familiar, né? Embora tenha algumas pessoas ali que tenham laços de família, mas, assim, laços de família que ali, no caso, não diz absolutamente nada, né? É esse universo de miséria absoluta onde cada um quer garantir o seu e não tá nem aí se vai puxar o tapete do outro ou não, né? É mais um filme, assim, bastante pesado do Najizo Oshima, né? Outra coisa, tu falou antes que esse aqui é o segundo filme, é o terceiro na filmografia dele, o segundo que nós estamos analisando, também, assim como o anterior, com o roteiro dele, coautoria, dentro da melhor tradição do cinema autoral. E, geralmente ele escrevia seus próprios roteiros, às vezes a quatro mãos, em alguns casos em que ele adaptou livros, aí, claro, não eram roteiros originais, mas ele sempre muito presente na história, né? Algumas coisas interessantes assim que é legal de destacar. Uma determinada cena lá, um dos gangsters, ele encontra uma menina, né? Numa cena anterior, ele tinha colocado uma muleta no pescoço de uma menina, de uma prostituta, e aí ele pega e grita: Puta! Como é que é? Não podemos suportar outro aborto, nós trabalhamos para ganhar a vida, porque a prostituta engravidou, né? Então, assim, ali a exploração é cruel, é escancarada e tal. Na rua, à noite, um dos gangsters encontra essa mina, né? E aí ele diz o seguinte: durante o dia, você compra sangue. À noite, você vende a carne. É uma moça muito ocupada. Quer dizer, olha as ocupações, né, cara? Olha o trabalho que o Japão, vamos dizer assim, oferece para a sua juventude. O que sobrou foi comprar sangue e vender a carne, né? E aí, na sequência, algumas sequências adiante, tem um cartaz de rua que diz assim: Vamos dar amor e um futuro à nossa juventude. Para a gente ver assim como o Nagisa Shima, cara, estava a ponto de bala. Assim, ele é muito mordaz com a sociedade japonesa, né? E muito claro esse recado assim de que esse Japão pacífico, né, que a gente via nos filmes da geração anterior, ou pelo menos essa tentativa de pacificação do Japão, ela não se configura na realidade, né? Daqueles dias ali no Japão, né?
Os primeiros filmes do Nagizo Oshima denunciam esse Japão desigual e violento e sem perspectiva, né? E os posteriores, eles atestam que essa tentativa de mudança realmente não ocorreu. Só para fechar da minha parte, também aqui há um choque de gerações, porque o velho ali desses favelados fala dos seus negócios, do império, né? Ele usa a expressão império. Aí a menina zomba dele, ele diz: tá, mas tu mora num barraco e não toma banho. E aí daqui a pouco ele fala assim: logo os soviéticos estão atacando, precisamos de armas. Nossos patriotas vão combatê-lo com as nossas armas. O cara tá vivendo como se o Japão tivesse na geração passada, né? Tudo bem, tá certo que ainda havia um clima de Guerra Fria e os japoneses, talvez muitos, justificassem esse tratado de segurança com os Estados Unidos por medo dos soviéticos, mas o fato é assim, parece que o velho o velho encarna aqueles ideais daquele Japão imperial da época anterior à guerra, né? É um cara que não conseguiu se conectar à realidade atual. Então, assim como o filme ele mostra uma juventude sem futuro, a velha guarda ela também não tem futuro, né? É um Japão completamente depauperado, né? A gente está falando de rupturas, de um aprofundamento da crítica interna que acontece com essa geração, mas é claro, né, o cinema do Mizoguchi, do Naruse, principalmente, eles têm muito sofrimento feminino. Esse universo da prostituição ele está presente. Não é assim que nasceu com Nagizo Oshima esse retrato da mulher oprimida, né? Não é, é a maneira como ele coloca, sem concessões, e estende essa crítica não só então às prostitutas oprimidas, mas a toda uma questão social e procura analisar também as estruturas, né? O que leva a isso? Aí que entra todo o componente político. Só para não parecer, né, que a gente está dizendo que a mulher oprimida e que o machismo, isso nasce com ele, ganha uma nova cor, mas isso já estava presente no cinema japonês. A própria americanização, lenta americanização do Japão já aparece nos filmes do Ozu. Vou só citar aqui, ó, o livro que eu usei, chama-se Cinema Japonês, Filmes, Histórias, Diretores, de um cidadão chamado João Lanari Bo. Esse cara está disponível, o pessoal pode procurar aí no sites aí, né, Estante Virtual, Amazon, é um livro de 2016, e o que ele diz a respeito, né, do que o Oshima detestava no clássico cinema japonês, né, é que ele era feito, abre aspas, para aplacar os conflitos, para neutralizar as contradições. O Japão, dizia, não era nada daquilo. A rebelião de Oshima tinha como alvo não apenas os filmes de Ozu, Naruse e Mizoguchi, mas as tradições que eles representavam, na forma e no conteúdo. Os planos fixos, as expressões não ditas, a composição meticulosa das imagens e os olhares femininos baixando a vista com submissão e resignação. Retratos de uma geração frustrada e impotente. Era essa a bronca, né? Não era só uma questão de temática, era uma questão de forma também, né? Como nós falamos antes, esses filmes eles fizeram sucesso de bilheteria. E isso foi fazendo com que a Shoshiko desse cada vez mais autonomia para o Nagizo Oshima. E o que ele fez com essa autonomia? Ele fez um filme onde não tinha sexo e nem violência, que era o que estava fazendo com que ele crescesse no conceito do estúdio e levasse dinheiro para dentro do estúdio, né? Então ele fez um filme absolutamente político, sem sexo, sem violência. Quer dizer, a violência ela está presente, claro, mas não essa violência física. Né? Existe uma violência, uma tensão muito grande. E detalhe, como ele já sabia que o filme não seria aquilo que o estúdio queria, ele apresentou o roteiro em cima da hora e realizou as filmagens também em questão de pouquíssimas semanas, tudo assim para conseguir fazer o filme da maneira que ele quis e conseguiu, mas com essa estratégia talvez não conseguisse, porque não era aquilo que estava sendo esperado e, obviamente, não teve o mesmo sucesso de bilheteria, né? Era um filme muito intelectualizado, né? Que é o Noite e Névoa no Japão. Eu já vi como Noite e Neblina, mas ele foi lançado aqui como Noite e Névoa, né? Que eu confundo também com o documentário do René lá sobre o campo de concentração. Estava lendo qualquer coisa em algum lugar e não lembro, diz que o título é proposital, é realmente para fazer uma referência ao filme do René. Detalhe interessante, cara, que eu também estava vendo a respeito, é que esse filme, pelas contas do Oshima, esse filme só tem 43 planos, o que para um filme de longa-metragem, até deixa eu ver qual é a metragem dele aqui, 107 minutos, cara, 43 planos não é nada.
Em compensação, Violência ao Meio-Dia é o recordista. Ele tem mais de 2.000 planos, sendo o filme mais editado em toda a história do cinema japonês. Sabia disso? Olha só. Um filme com 43 planos e outro com 2.000. O Noite Neva no Japão, ele chama atenção isso, né? Os planos, eles são muito longos, eu não sabia dessa contagem. Eu acho ele o mais ousado na forma entre esses que a gente vai falar aqui. Desses três que nós estamos falando até agora, os três são de 1960. Então, ele realmente surfou na onda comercial, primeiro do Juventude Desenfreada e depois do Túmulo do Sol, e produziu muito, né? Estava com prestígio dentro do estúdio, então conseguiu lançar 3 filmes em 1960. E esse aqui é uma cerimônia de casamento que é invadida por alguns militantes conhecidos do casal e dos outros convidados. Porque o casal é de militantes, né? Ex-militantes, que é uma das críticas que aquelas pessoas que estão ali já estavam se acomodando naquela sociedade, estavam perdendo aquela chama de luta, né? E é isso que vai deflagrar o filme. Então, é aquele confronto, e o filme se passa em 1960, né? E também 10 anos antes. Então, ele fica indo e voltando, onde a gente vê ações que aconteceram 10 anos antes e que estão sendo colocadas na mesa ali naquela cerimônia de casamento. E aí a gente tem meia-culpa, a gente tem acusações, a gente tem um olhar para o passado com mágoa, com críticas fortes de parte a parte. E tudo isso vai sendo apresentado com os personagens lado a lado. A impressão que a gente tem pela movimentação da câmera é que é como se eles estivessem no formato de uma meia-lua, ou um semicírculo. Me lembrou bastante a Santa Ceia, todas aquelas pessoas olhando para a câmera e não dispostas ao redor da mesa. Então, daqui a pouco tu tem uma pessoa que está no extremo de uma ponta, está acusando a que está no extremo da outra. Então, quando ela fala e a outra vai responder, a câmera vai passando lentamente por todo mundo que está ali até chegar naquele último. E quando ela chega lá, a pessoa fala. A mise-en-scène, ela comporta a espera da câmera. É uma coisa muito teatral, que a gente conseguiria projetar ele para um palco de teatro, né? Porque eles estão todos ali dispostos e tem um trabalho de fotografia brilhante. Muitas vezes ele pega dois ou três personagens, o fundo todo escurece, fica absolutamente preto, a câmera chega neles, todas aquelas pessoas somem e isso faz com que a ação retome há 10 anos atrás, né? De uma maneira muito criativa, por isso que eu acho que, em termos de forma, ele é o filme mais interessante desse que a gente está tratando aqui. Em alguns aspectos, ele chega, inclusive, a antecipar o Godard. Não só na temática, mas na questão da forma também. É uma lavagem de roupa suja aquilo ali, né? É uma coisa, assim, que, infelizmente, até hoje a gente vive isso no mundo todo, que é uma desgraça, né, cara? Que é a divisão das esquerdas. O pessoal não consegue se entender. E o detalhe é o seguinte, cara, a Chico tirou o filme de cartaz, questão de 2, 3 dias depois dele ter estreado. A alegação, o pretexto, né, foi o seguinte: naquela semana ali no Japão, um líder da esquerda foi assassinado por um extremista de direita, um poucos dias antes. E aí, então, a Shoshiko, evidentemente, achou que tinha uma bomba na mão, que não ia ter o mesmo sucesso. Uma bomba não só em termos temáticos, mas em termos financeiros, né? Pá, esse filme aí não vai render, né? E aí tirou o filme de cartaz sob esse pretexto. Não, o clima tá pesado aqui, depois vão linkar o assassinato do cara ou alguma outra coisa que possa acontecer com o filme, não sei o quê. Tirou. E aí o Nagizoshima revoltou e disse, então tá, então tô pulando fora. E aí ele sai fora do estúdio e ele vai acabar se tornando o primeiro cineasta da geração dele a se tornar um produtor independente, abrindo caminho para outros que viriam na sequência. E aquilo que eu tinha comentado antes sobre o clima político dos anos 60, né, o que o Tony Raines fala nos extras ali na caixinha da Obras-Primas, ele diz o seguinte, cara, que a década de 1960 foi a mais politizada da história moderna do Japão. A época dos protestos estudantis, do Exército Vermelho, do extremismo da esquerda, do terrorismo, foi também o único momento em que apontava uma possibilidade real de mudanças sociopolíticas. Abre aspas aí, então, para ele. Os 50 anos posteriores demonstraram que a inércia prevalece no Japão. Qualquer um que conhece o Japão sabe como é frustrante para os japoneses conscientes que querem gritar em protesto ao status quo opressivo, mas não encontram canais para fazer isso. É a sociedade em que o prego que se destaca é martelado, como diz aí o ditado. É difícil protestar no Japão desde a década de 1960, mas essa época foi o auge deles, e talvez esses filmes do Oshima,
que o Oshima fez para Shoshiko em 1960 foram, de certa forma, o início disso. É uma sociedade que ela teve um momento histórico para ser modificada, mas não ocorreu, né? É um sentimento de frustração muito grande desde então. Uma outra coisa interessante que o Oshima faz, que tem a ver com esse ódio que ele tinha pela sociedade japonesa, pelo estado de coisas do país dele na época e das gerações anteriores, uma observação que o Tony Raines fala sobre a maneira como o Nagizo Oshima se refere ao Japão. Ele não usa a expressão nosso país, ele fala esse país. Meio parecido assim com o sentimento que alguns de nós brasileiros temos, às vezes, de vergonha, de bronca com algumas coisas no Brasil, que a gente não consegue resolver de jeito nenhum. É o sentimento aí que o Nagizo Oshima tem, né? E aí, então, como eu falei, o Noite Neblina do Japão, ele seria, depois de um tempo, relançado nos cinemas, mas aí, realmente, o Nagizo Oshima já tinha pulado fora para ser um cineasta independente, e a própria Shoshiko também nunca mais seria a mesma. Ela não focaria mais em apenas um gênero, né? Ela diversificaria, então, os seus filmes, só que ela teria sérias dificuldades com a ascensão da TV. Justamente em 1960, a gente chegou a tocar nesse assunto no início do programa, foi renovado, então, o Tratado de Segurança Nipo-Americano, que era um acordo entre os governos dos Estados Unidos e do Japão, que renovava o período de permanência, então, de milhares de militares, de bases militares americanas no Japão, e isso foi uma grande luta do movimento estudantil, foi uma luta perdida, né? O tratado ele foi renovado, e isso é jogado na cara também daquelas pessoas que estão ali celebrando por esses outros militantes que chegam na cerimônia. O que eu acho interessante, cara, é que o filme ele não é uma ode ao movimento estudantil, né? Ele tem muita crítica. Eu acho que essa crítica do Oshima, que ela transcende, inclusive, o movimento estudantil, ela entra na esteira do revisionismo da própria esquerda mundial. Em 1960, a gente já tinha os famosos discursos do Khrushchev, em que ele denunciou os crimes do Stalin, o que causou assim uma crise existencial na esquerda do mundo todo, uma vez que o Stalin era visto, né, como o grande condutor da União Soviética, que era o paraíso perdido da esquerda mundial. Então, era um período de muito autocrítica, e ele faz isso, inclusive, com o movimento estudantil, apontando erros. Tem um momento que eles encontram um espião, deve lembrar disso no filme, e aí eles prendem, e isso gera todo um debate, porque tem pessoas que acham que não, como assim vai torturar, tratar mal, a gente não sabe quem é, ele diz que ele não é o espião, e realmente o filme me fez crer que de fato não era, ele era um, sei lá, um assaltante, alguém que estava ali, ele é pego roubando comida, e aí eles têm o que eles chamam de comitê do dormitório. É como se fosse assim aquelas casas de estudante. Na verdade, é uma experiência de autogestão. O comitê julga que ele é culpado sem que outras pessoas sejam ouvidas. Então, também tem uma crítica aí ao autoritarismo da esquerda revolucionária. Tem uma hora que um deles fala assim: como ser feliz, como festejar se tem um desaparecido? Porque ele joga na cara daquelas pessoas que estão festejando que um companheiro deles havia sumido. Então, há um questionamento dos métodos de ação, mas também do caráter daquelas pessoas. Que laço é esse que nos une se tem um dos nossos desaparecido e vocês seguem a vida normalmente como se nada tivesse acontecido, estão casando, estão festejando, estão bebendo. Um filme assim com uma crítica muito, muito interessante, uma autocrítica. Lembrando, né, nós não estamos falando de um cineasta conservador, reacionário de direita, não, o Nagizo Oshima era um cara, um militante de esquerda e que coloca a esquerda aqui na frente do espelho, pelo menos a esquerda do movimento estudantil na frente do espelho, e o que ela vê não é agradável, né? São muitas incoerências, erros, tomadas de decisão equivocadas, e sob o pano de fundo de tudo isso é uma derrota, então, desse tratado que havia sido recentemente assinado. E o Oshima ali como um jornalista, como um cronista da época, no mesmo ano, ele já lança esse filme para deixar bem registrado ali o que ele pensava de tudo aquilo. E a gente sabe como o cinema é uma arte difícil, demorada, que depende de muita gente. Então, acho brilhante que ele tenha conseguido fazer tudo isso num ano em que ele já tinha lançado 2 filmes.
São três grandes filmes no ano de 1960, três filmes densos. Só retomando aí a questão aí do Tratado de Segurança, que é conhecido como ANPO, né? ANPO na sigla em inglês. Ele foi assinado pelo Japão com os Estados Unidos em 51, ele entra em vigor em 52 e ele é renegociado em 1960. E a esquerda japonesa tentou de tudo que foi maneira para barrar essa assinatura, mas ali no próprio filme mesmo eles já dizem, né? A gente sabe que vai ser aprovado, né? Vamos lutar, mas não tem muito o que fazer. E o grande medo, né, dos caras é que esse tratado... E é duas coisas, né? Primeiro, o perigo de rearmar o Japão, né? Indo contra a Constituição ali do pós-guerra, que sugere que o Japão jamais deveria se armar novamente e que nunca deve ter um exército. E a questão é que, no certo sentido, embora garantisse uma proteção, né, ao Japão e tal, cara, deixava eles, assim, de joelhos para os Estados Unidos. Então, essa que é a grande bronca. É mais uma vez que o sentimento de frustração, né, dessa juventude aí, de caras como da Hiroshima, o Japão não consegue lidar com suas próprias mazelas e ainda fica de quatro por uma potência, no caso, maior ali, tal, na época, que era os Estados Unidos, né? Cerimônia, não precisa nem dizer que ela é completamente destruída, né? Até porque daqui a pouco o próprio casal, e isso é brilhante, assim, porque tem uma tomada geral, aquela galera, assim, e aí vai rolando um zoom, se aproximando, e quando ele fecha no casal, o noivo começa a falar coisas do passado, e aí já cria-se também uma crise matrimonial. A cerimônia, ela desaba, né? E tem um personagem que uma hora fala assim: ah, eu me sinto vazio, triste. Por que nós lutamos, então? Não lutamos por nada? E aí um outro tenta levantar: não, é que tu te sente assim porque tu não é do partido. Então aqui também tem uma questão de luta fora ou dentro da política institucional, que me faz pensar assim: e qual era a posição do Oshima nisso tudo? A voz dele é a dos personagens mais moderados, ou a voz dele é a do personagem que prega a luta armada? Ou são todas essas vozes? Então, acho que esse é um tema que fica, assim, pelo menos ficou para mim. Onde é que está ele ali? Ou ele está diluído, está fragmentado num pouquinho de cada um. Ele está em todos e não está em nenhum. Ele participou de muitos desses processos, ele participou da política estudantil e, ao mesmo tempo, ele consegue manter um certo distanciamento, procurar entender o que deu errado, qual foi a discussão que faltou, qual foi a discussão que não foi adiante, o que deveria ter sido feito e não se fez. Ele está, de certa maneira, presente nisso tudo. Tem duas coisas mais técnicas, assim, que eu acho bem interessantes. De novo, a trilha sonora, né? O filme ele tem muitas canções, muitos hinos estudantis, principalmente nesses flashbacks, nesse período de 10 anos antes da ação, que é trazido pelos personagens que invadem essa cerimônia. Aliás, eu falei do casamento, acaba parecendo um funeral, né? E além dessas canções, tem uma trilha sonora muito sinistra, né? Uma trilha baixinha que no momento em que o bicho pega, em que tem essas acusações, essa trilha aumenta o volume, que eu digo, né? Ela fica mais forte, mais atuante e ajuda muito a passar essa mensagem. É um momento de muita tensão entre eles. E tem uma coisa interessante, porque, por exemplo, nesse flashback de 10 anos antes, existem cenas de protestos, de prisões, só que isso é mostrado dentro dessa mise-en-scène teatral, né? Então, assim, eles têm o pátio, e é no pátio que justifica o título. Tem um deles que um momento fala assim: ah, era uma noite com muita neblina, e é nesse pátio, fora, então, do lugar fechado da cerimônia, que se dá essa mise-en-scène de 10 anos antes. Mas tu não tem um protesto, assim, com milhares de pessoas, figurantes. Não, são só aqueles dois ou três, com a ajuda de uma fotografia, nesses momentos, ela é muito escura, tu vê o mastro de uma bandeira, então aquilo ali, a gente faz aquele acordo, o acordo do cineasta com o espectador, tá claro que aquele ali é o protesto. Embora a gente saiba que só tem duas, três pessoas ali, naquele momento isso está representando milhares de pessoas, a polícia batendo e os jovens fugindo. Então acho que ele tem soluções muito, muito boas para fazer um filme que certamente foi de orçamento muito baixo e lida muito bem com essa coisa de como mostrar protestos de rua, as prisões, o desaparecimento de jovens. Tudo isso se passa ali naquele pátio, naquela noite de neblina, uma fotografia muito escura e está muito bem resolvido. Poderia lançar a mão, como ele fez no Túmulo do Sol, de imagens de arquivo, de protestos, e ali a gente tem realmente protestos contra a renovação do tratado com os Estados Unidos,
Mas aqui não, tudo é mostrado de uma maneira muito teatral, que eu acho que desses filmes que a gente selecionou para falar hoje, esse é o que na forma ele é mais bem sucedido, com muito pouco recurso, né? O trabalho de direção é evidente, é uma coisa assim que salta aos olhos. Quando eles estão ali no salão, os noivos estão casando e tá aquele pessoal em volta, os ex-companheiros de militância, e daqui a pouco chegam e a câmera começa a passar de volta. Imagina o que não deve ter demandado de ensaio aquilo ali, né? Ensaio não só para os atores, para o diretor de fotografia, para a turma toda, né? Todo filme que trabalha com planos longos tem que ensaiar bem, a não ser aqueles planos, sei lá, de contemplação da natureza, uma coisa que dependa mais do câmera mesmo. Mas no caso desse, não, né? E ele é um filme muito discursivo, né? Então aqui a palavra ela tem muito poder. E tu imagina ensaios com um período muito estreito, né? Como nós dissemos antes, o filme ele foi filmado às pressas por uma prudência dele, né? De saber que o filme não seria bem quisto pelo estúdio. Então assim um grande trabalho. Eu imagino que nesses poucos dias de filmagem os atores eles tenham trabalhado bastante e os câmeras também, né? Direção de fotografia, para saber onde vai ficar cada um. Tem aquela fila de gente e o câmera tem que saber exatamente em quem vai parar, quem é o próximo que vai fazer uso da palavra. É uma grande realização cinematográfica, eu diria. O Noite Neblina no Japão é o quarto filme da filmografia do Najizo Oshima, o terceiro dos quais a gente está destacando aqui, todos esses três do ano de 1960. Aí então rola essa treta aí que a gente falou, né, com a Shoshiko, né? Ele abandona o estúdio, vai ser produtor independente. Em 1961 ele faz um filme chamado A Armadilha, em 62 A Revolta de Amakusa. Aí, em 1963, ele trabalha, porque também acontece isso, né? Ele trabalha muito para TV a partir dessa época e tal. E aí, em 1965, vem o próximo filme que a gente vai tratar aqui, que é Os Prazeres da Carne. Deixa eu fazer uma observação, cara. Ele faz nesse período de 60 até 65 dois longa-metragens. E aí é o seguinte, cara, um deles ele está disponível no YouTube. Como é que tu falou o nome? A Revolta? A Revolta de Amakusa, esse está Ah, no YouTube, né? É, eu me lembro. porque no IMDb esse filme está como O Revolucionário. The Rebel. No YouTube a gente acha ele como The Christian Revolt, Rebelião Cristã. Tá com uma cópia bem boa, cara, bem razoável, bem bom de assistir, com legendas em inglês. E aqui a gente tem um Oshima até então diferente, né? Porque se passa na época dos samurais, mas é aquela coisa muito Oshima. Ele mergulha no passado para mostrar injustiça, perseguição, marginalização. Ele trata dos cristãos perseguidos no Japão, que é um tema que depois o Shinoda vai usar em 71, né? O Silêncio, que depois o Scorsese refilmou, que mostra o martírio de alguns missionários cristãos no Japão. Mas tu tem aqui, mais uma vez, crítica ao poder, cenas muito fortes de cristãos sendo queimados, sendo espancados. E aquela coisa, né? Um diretor de esquerda, assumidamente de esquerda, que tenta botar o dedo na ferida, né? Do conformismo, da acomodação. Vai trazer um filme em que um segmento da sociedade oprimido resolve se revoltar. Não é por acaso. Ele também está dando o seu recado, né? Ainda que retorne séculos atrás. Então, ele está sempre incomodando, de alguma maneira provocando, e mais uma vez mostrando mazelas da sociedade japonesa, né? Extrema crueldade com relação àqueles que pensam e que agem diferente, né? E então, além desses dois longas-metragens, ele dirigiu uma série de curtas-metragens, série de TV, até então retomar a produção de longas-metragens com Prazeres da Carne, de 1965. Que já é um filme um pouco diferente desses três que a gente citou antes, porque nos mostra bem, assim como o outro filme, o último que a gente vai tratar aqui, da questão da diferença de classes, né? É um professor universitário que se apaixona por uma aluna que foi estuprada, né? E o cara, o estuprador, o agressor, ele fica chantageando ela, fica tentando, digamos assim, faturar mais algum em cima, né? E ele, apaixonado pela menina, e sentindo-se assim no dever de protegê-la, né? Ele vai dar um jeito de se vingar desse agressor. O pai dela propõe que ele mate o cara.
Exatamente. Claro, tudo em segredo para que a moça jamais soubesse, mas ele recebe uma grana, né? Ele recebe um envelope com dinheiro, inclusive, para E essa, assassinar esse estuprador. essa cena, justamente quando ele recebe a grana, né, dos pais da menina, cara, essa cena é fantástica, ela diz muito, assim, né, sobre essa questão da diferença de classes, assim, porque esse professor universitário, claro, ele faz parte de uma casta mais baixa, né, os pais da menina são ricos, eles conseguem pilhar o sujeito, lá matar o estuprador da menina, e ele, na hora que ele vai receber o pagamento, e que ele vai dizer, né, para os pais da menina que ele fez o serviço, que eles não precisam mais se preocupar, e ele, daqui a pouco, ele vai se imaginando, assim, que ele vai ter uma supervalorização, assim, não só financeira, mas, assim, que vão agradecer entusiasticamente para ele, né? Eles estão com a mesma cara, a mesma expressão de frieza, de snobismo, assim, que tu espera de integrantes dessa classe, né? E eles entregam um envelopinho e tal para ele como se ele fosse, cara, como se ele fosse assim sei lá, a faxineira que terminou o serviço no dia ali, com todo respeito às faxineiras, né? Mas a gente sabe como esse tipo de gente hipermilionária hierarquiza as pessoas. Então, tipo assim, o cara foi lá e livrou ele de um problema. A gente esperava que ele tivesse um outro tipo que ele recebesse o sujeito com mais consideração. Afinal de contas, cara, o cara tá praticando um crime de assassinato, se colocando numa posição assim muito complicada, que aí se imagina também, né, que o pagamento também nem deve financeiramente nem deve ser lá essas coisas, tipo assim, uma módica contribuição lá. Eu acho o roteiro desse filme o mais legal desses todos que a gente está falando, cara. Me passa uma coisa até meio Hitchcockiana, porque aí ele mata o cara, mas ele é visto. Aí um dia ele recebe a visita dessa pessoa que o viu, ele mata num trem, né? Ele joga o cara do trem, e aí o cara vem, é um funcionário público que está prestes a desviar muita grana, 30 milhões de ienes, e o cara chantageia ele. Eu sei que eu vou preso, meu crime vai ser descoberto, mas eu vou pegar 5 anos, e então eu quero que tu guarde esses 30 milhões para que eu não conte para as autoridades que eu te vi assassinar uma pessoa no trem. Então, tudo muito meticulosamente programado, e aqui, né, uma crítica à corrupção do sistema, trata-se de um funcionário público, um componente do Estado, e no caso desse personagem aqui, todo o senso ético e moral dele vai sendo absolutamente corroído, né? Porque, obviamente, ele não guarda o dinheiro durante os 5 anos em que o cara vai estar preso. Também não denuncia o cara, né, com medo dele, o cara denunciar ele também. Esse roteiro é um roteiro do Oshima, mas ele foi baseado no romance do Futaro Yamada, tá? Então não é um roteiro original. E isso vai deflagrar um comportamento cada vez mais doentio que o cara vai se manifestando. E ele passa no início do filme a imagem de ser um bom cidadão, né? Um cara trabalhador, esforçado, apaixonado. E ele vai caindo cada vez mais entre decadência. Ele passa a comprar a companhia de mulheres, mas não apenas comprar no sentido de comprar uma hora de sexo. Ele compra o antídoto para a solidão que ele tem, paga 1 milhão por mês. Ele nunca deixa de amar a moça essa que acabou deflagrando todas essas citações. E depois ele compra a segunda, compra a terceira, vai entrando numa decadência moral cada vez mais extrema. Não vamos dar spoiler aqui, mas o final é impressionante, assim, surpreendente. Então eu acho um grande roteiro, cara. Eu adoro esse roteiro. E ali, o pessimismo clássico do Oshima, ele vai mostrando como uma pessoa vai sendo completamente corrompida, primeiro pela paixão e depois pelo dinheiro, né? Podemos enxergar aqui uma crítica ao capitalismo que não apenas não compra a felicidade, mas vai tornando ele uma pessoa de caráter cada vez mais degradado, né? Fazendo uma referência àquela cena anterior que eu falei, né, que ele vai receber o pagamento, na verdade, ele tinha uma ilusão de que ele ia fazer parte da família. Mesmo que não casasse com a menina, ele não tivesse um relacionamento com a menina, quando ele foi receber aquele pagamento, ele imaginou que, de certa forma, ele ia, digamos assim, fazer parte da turma, né? E não é o que acontece, que é uma coisa que parece que é universal. Esse pessoal, assim, que às vezes vai lá e presta serviços para o andar de cima, achando que vai fazer parte dele. Não, tu não vai, querido. Não vai. Tu teve uma utilidade para nós neste momento. Turma, aqui somos nós, tu não é. Então, tô aqui, ó, toma o teu pagamentinho, tchau. E é isso que aumenta a frustração dele. Aí quando o cara, o funcionário público esse que deu o golpe,
e sabe que vai ser preso. Diz para ele ficar com a grana, ele vai ser obrigado a ficar com a grana porque ele não tem o que fazer, né? Cara, se eu denunciar esse cara, o cara vai denunciar que eu matei o outro lá e eu tô ferrado. Ele não fica muito tempo com essa dúvida do que eu vou fazer. Ele começa a gastar a grana. Bom, se eu não conseguir ascender socialmente, se eu não conseguir fazer parte da diretoria, se eu não conseguir conquistar o coração da minha aluna amada, né, e a confiança dos pais dela, nesses 5 anos que o sujeito vai estar preso, eu vou criar uma vida que é meio que um simulacro daquela que eu queria, né? E é isso que ele faz, e aí vai se emaranhando, se atrapalhando cada vez mais, se tornando cada vez uma pessoa diferente daquela que ele era. Então aí, de novo, a questão da diferença de classe. E a gente vê claramente, ele vai se tornando cruel, vai se tornando sarcástico. Tem uma cena que ele queima do nada, assim, ele tá deitado, possivelmente depois de ter transado com uma dessas mulheres que ele compra, entre aspas. Ele tá fumando, o pé dela tá perto dele, ele chega e queima, bota a ponta de cigarro no pé dela por nada. Tem uma hora que o marido da primeira dessas três vai na casa dele e se humilha, dizendo: Nós somos gratos pelo dinheiro que tu estás nos dando, mas a gente tem filhos. Por favor, deixa ela voltar para casa. Ele humilha o cara, ele chuta o cara. Então, tu vai vendo no rosto essa transformação. Uma coisa meio retrato de Dorian Gray. E vai sendo corrompido e o olhar dele vai mostrando isso. As expressões, ele vai se tornando sarcástico. E ele mesmo se humilha também nessas negociações, quando ele conhece uma mulher que ele resolve fazer essa proposta, né? Acho brilhante. Assim. Prazeres da Carne é um dos meus preferidos dele. Já que tu falou aí num filme no YouTube, eu só queria fazer um rápido comentário, então, antes de passar para o Violência ao Meio-Dia, é que nesse mesmo ano, na sequência, ele faz um curta-metragem chamado O Diário de Yumbog. Esse filme que tu falou, que está disponível no YouTube, eu não vi. Esse curta tá, esse eu vi. E é um dos meus curtas preferidos de todos. Ele acompanha o cotidiano na rua do menino da Coreia. São os filhos da guerra, né? Essa crítica que o Oshima tinha ao Japão, ele estendia a maneira, como tu falou antes, que o Japão se relacionava com a Coreia, né? Então esse está no YouTube, O Diário de Yumbog. Eu não lembro como é que é, tá em um título em inglês ali, eu não lembro como é que é. Yumbog's Diary. Vale a pena conferir no YouTube ali também. Bom, aí chegamos então no último filme desse nosso pacote, nosso primeiro pacote de Najizoshima, que é o filme Violência ao Meio-Dia, de 1966. Ele já tem uma diferença estética óbvia para todos os outros, o filme rodado em preto e branco, e aliás, o Oshima seguiria nos próximos anos filmando em preto e branco, como todos os outros, talvez esse aqui mais, filme desconfortável, uma violência explícita não apenas no título. O filme acompanha a história de não a história dele, mas do relacionamento de um assassino, um estuprador, com algumas de suas vítimas, especialmente a sua esposa, e a outra personagem, que essa sim é chave na história. Então, mais um filme onde está presente o estupro, a violência sexual, a violência contra a mulher. Tu citou antes, né, Zé, o número de planos, né, um filme com mais de 2.000 planos. Eu não sabia essa informação que tu deu, que seria o filme com maior número de planos, né, do cinema japonês, inclusive, mas é muito claro, assim, ele tem momentos em que parece um videoclipe, né, de tantos cortes, e um filme, eu diria até experimental, embora diferente, tanto quanto Noite e Neblina, no Japão, do qual a gente já falou. Então, assim, esses temas comuns ao Oshima, e além de estupro, eu falaria também de necrofilia, porque tem uma cena em que ele recolhe uma mulher da forca, ela não está morta, mas ele acha que está. É como se ele estivesse cometendo, né? Na cabeça dele, ele estava cometendo, então, um ato de necrofilia, mas depois a gente vê que não, que ela não tinha morrido. Né? E um filme com muitos flashbacks também. Flashbacks são fundamentais para a gente entender a relação entre aqueles personagens, o comportamento delas. Ele tem um tema que seria bastante delicado hoje, que é o fato de que essa vítima, essa mesma que ele recolhe da forca, de alguma maneira ela acaba se apaixonando e se envolvendo com ele. Um tema bastante delicado, bastante complexo, né? Não apenas um criminoso e sua vítima, né? Mas talvez acho que o caso mais famoso no cinema, ou pelo menos o mais falado, é o Porteiro da Noite, né? Da Liliana Cavani, que também tem essa coisa de um. Fala aí, Zé. Não, mas como a gente já tinha falado antes, né, no próprio Juventude Transviada não, Juventude Desenfreada,
do primeiro filme do qual a gente falou aqui, também tinha isso. Não é uma relação sexual onde se usa violência, mas onde se usa chantagem. E a vítima acaba se apaixonando pelo cara também, né? É curioso isso, né? A gente acha que um filme como esse, assim, que foi feito lá nos anos 60 e tal, tipo assim, já não teria mais nada para nos chocar hoje, assim, mas ele choca, né? Ele choca justamente por trazer essas questões incômodas. E eu acho que além da questão do estupro, além desses relacionamentos homem e mulher, inclusive tem impacto de suicídio, que é um tema impactante assim também, mas tem também uma questão de classe ali, né? Que é a relação entre os dois homens, eles acabam rivalizando e não vou dar spoiler, mas já contando alguma coisinha do enredo do filme, essa história nasce lá no começo, lá em função de uma relação de amizade entre dois homens, que num determinado momento há um conflito e fica aquele ressentimento, aquele ódio muito grande de um dos dois, né? Tem um outro tema que aparece aqui, não sei se pela primeira vez no cinema dele, mas depois vai ser comum em vários filmes, que é a questão do enforcamento. Depois vai ter um filme especificamente sobre isso, né, que é o Enforcamento. No Império dos Sentidos, isso faz parte da trama e da tensão sexual do casal principal, né? Não na forca, como aqui em outros filmes, mas o estrangulamento. Então, essa coisa da morte pelo pescoço, por alguma razão, nunca li nada a respeito, passa a ser uma marca na obra do Najizo Oshima, né? Como eu disse antes, é um filme, ele tem uma edição frenética, né? Tem umas sequências muito interessantes. No início do filme tem uma sequência de closes, assim, por isso que eu falei em videoclipe, assim, de muitos planos em pouco tempo. Ele tem umas escolhas estéticas muito interessantes também, em vários momentos, com o fundo desfocado, foco no primeiro plano. Tem umas séries de diálogos, e normalmente a gente esperaria plano contra plano. Eu falo, a câmera me mostra e tu responde, mas que nada, a câmera fica como se ele estivesse fazendo testes de enquadramento ao longo dos diálogos, né? Isso é uma coisa que o Godard fazia bastante também. Então, eu acho que, em termos de edição, ele é um filme muito interessante e um filme a ser estudado em cursos e em disciplinas de edição. Você estava falando da questão do videoclipe, é muito isso, né, cara? Essa coisa super editada, vamos dizer assim, é uma coisa assim que tu vai ver depois na televisão, na publicidade, mas no cinema é uma coisa muito rara isso. Ela é usada para enfatizar assim o teor dramático, né? Enfim, pá, a escola da montagem toda vem daí, né? Dos russos lá, do Encoraçado Potemkin, depois o Hitchcock. Só que aqui no caso do filme do Oshima, realmente ele usa o recurso de uma maneira extrema, né? Tem planos curtíssimos, questão de frações de segundo, né? Então, cara, tu imagina o trabalho que deve ter dado para editar esse filme, né? Enfim, 2.000 planos, né? Tem alguns diretores que foram surgindo ao longo dos anos 80, 90, vindos da publicidade, e a gente se acostumou a criticar, a ver críticas de que essa coisa, esse é filme de publicitário, isso é coisa muito. E às vezes uma coisa assim, meio querendo fazer malabarismo. Só que no caso aqui não é malabarismo, tem uma função narrativa, essa coisa experimental. Não é perfumaria. Essa edição ela tem uma função dramática, né? A história já é dramática, já é tensa por si própria. E ela fica ainda mais tensa, ainda mais nervosa com essa edição, né? Faltou dizer também que não é um roteiro original, né? O roteiro é dele, mas é baseado num romance de um autor chamado Taijun Takeda. É um filme que certamente daqui a pouco eu vou voltar a ele, porque eu acho que tem coisas ali que estão para ser percebidas, até por essa edição frenética. Às vezes tu acaba ficando meio tonto, né? E acaba não percebendo algumas coisas que são importantes na trama, né? É isso aí, 5 filmezinhos, então, entre 1960 e 1966. Desses 8 primeiros filmes do Oshima, a gente tratou destes 5, foram 5 lançados no Brasil, né? Fica a dica também do Christian Revolt, que está disponível no YouTube, uma boa cópia, legenda em inglês. E vamos aguardar aí um dia, quem sabe, o lançamento do primeiro e do filme ali de 1962. Armadilha, 1961. Verdade, The Christian Revolt é de 62. Vamos continuar falando de Oshima e faremos outros programas com essa obra, que ela não é uma obra tão extensa, apesar do início dele frenético, ter filmado muito nos anos 60, né? 23 filmes. Aí ele tem 28 trabalhos para TV. 1962 a 1977, ele praticamente trabalha ininterruptamente na TV.
paralelamente aos filmes. Chega um determinado momento em que ele dá uma diminuída nos filmes feitos para o cinema, ele trabalha mais na TV. E aí, então, falou do começo frenético. Nos anos 50, no ano de 1959, ele fez o seu filme de estreia. Nos anos 60, ele faz 14 filmes, ou seja, mais da metade dos filmes que ele fez na carreira inteira são dos anos 60, né? Nos anos 70 são 5, nos anos 80 são 2, aí ele fica quase 15 anos, mais de 15 anos, na verdade, sem fazer um outro filme, e aí ele encerra com Tabu, que é de 1999, é o último filme dele, né, para cinema. E de minha parte aqui, cara, eu queria só comentar que, repetir aqui algumas informações que eu tirei dos depoimentos do crítico inglês Tony Raines, que fala basicamente do início da carreira do Oshima, especialmente do Juventude Desenfreada, e desse livro aqui muito bacana, Cinema Japonês, Filmes, Histórias e Diretores. O autor é João Lanari Bo, o livro é de 2016, professor de cinema da UNB, Universidade de Brasília, e ele saiu por uma editora paulista chamada Giostri Editora. Primeira edição, então, de 2016. Eu deixo como dica o livro História do Cinema Japonês, da Maria Roberta Novielli. Ela é professora da Universidade Ca' Foscari, em Veneza, especialista em cinema japonês. Inclusive, nos agradecimentos do livro, uma das pessoas para quem ela agradece é o próprio Nagizo Shima, que escreveu o prefácio dessa versão, a edição de 2000. É um prefácio bem interessante, de 3 páginas, onde ele fala se sentir muito feliz de ver o trabalho. Aliás, ele escreveu o prefácio antes, ele até diz, vou ler com muita atenção, muita expectativa. Eles já tinham, então, se tornado amigos, e ali ele fala que o fato dos filmes dele serem conhecidos no exterior sempre foi para ele uma surpresa, porque a gente comentou, né, que lá atrás, isso já é uma história conhecida dos cinéfilos, o Rashomon, do Kurosawa, que abriu as portas, e depois em outros filmes ganharam festivais na Europa. Portal do Inferno, acho que ganhou em 54, 55, vieram outros prêmios, mas isso, o que esse livro mostra, e o prefácio do Nagizo Shima confirma, isso não tornou o cinema japonês super conhecido. Ele teve momentos, ele teve janelas de publicidade, de visibilidade, que depois essas janelas eram fechadas. E ele cita nesse prefácio que, por exemplo, esses filmes que a gente falou aqui, de 1960, particularmente o Noite Neblina no Japão, eles só foram lançados na Europa 10 anos depois. Ele disse que participou de uma mostra de cinema na Itália, em que esse filme foi exibido, e as pessoas ficaram impressionadas. Puxa vida, tu filmou isso há 10 anos, e como é que a gente não sabia onde é que estava esse filme? E a Maria Roberta Novielli, ela comenta também que ela fala, por exemplo, da vitória do Takeshi Kitano com o Hanabi em Cannes, que aquilo ali foi um outro momento de grande visibilidade, foi retomado o interesse do Ocidente sobre o cinema japonês, mas que depois isso também já deu uma arrefecida. Então, a exceção dos cinéfilos, né, como nós, para quem o cinema japonês está sempre em evidência, é uma luta muito difícil. Acredito que hoje, no tempo do streaming, mais difícil ainda. É legal esse depoimento dele aqui também. Ele parece uma pessoa, assim, surpresa quando ele é conhecido, quando ele é reconhecido, até porque, como a gente falou antes, ele, depois de se indispor com a Shoshiko, ele montou a sua produtora, né? E, claro, a gente sabe que as produtoras pequenas, elas têm dificuldade de lançar os seus produtos, né? Sem falar na força do mercado dos Estados Unidos, que sempre tende a monopolizar as salas de cinema no mundo, né? Então, não é como poderíamos imaginar, né, que a partir de 1951, ali com a vitória do Rashomon, tudo ficou fácil para o cinema japonês. Na verdade, não, né? Então, essa é a minha dica, que História do Cinema Japonês, da Maria Roberta Novielli, pela editora da UNB. Eu comprei ano passado. Esse livro é um livro fácil de conseguir, ele não precisa grandes garimpos, não dá para chegar facilmente nele. Era isso, então. Primeira parte da obra de Nagizo Shima, voltaremos a falar sobre ele. Então tá, rapaziada, vamos ficando por aqui, lembrando sempre aí, né? Gostou? Deixa o like. Tá certo, então, Zé. Grande abraço para os nossos ouvintes aí e até a próxima.